Eu vou contar uma história assim de um socorro, né, que eu vi lá na Ilha do Governador, uma comunidade na Ilha do Governador, que me chamou a atenção também assim pela complexidade da lesão, né, que eu assisti, que eu não vou entrar em detalhes nisso porque é desagradável aos ouvidos. Depois eu te explico nos bastidores. A gente fez uma operação numa comunidade lá na Ilha do Governador e eu tive que socorrer um marginal, né? Mesma coisa, marginal com fuzil, a gente foi alvejado, enfim. E ele foi alvejado no peito, cara, bem no tórax, né? Bem... E aí, assim, ficou uma lesão, Glauber, de filme mesmo, sabe? Aquela lesão grande. Não precisava de raio-x para ver dentro da lesão. Eu não vou me aprofundar nisso porque... E uma coisa que me chamou muita atenção, o cara foi baleado, ele correu uma distância de, sei lá, uns 150 metros, baleado no peito, com uma lesão que, meu irmão, de livros, de cena de filme de guerra, Falcão Negro e Perigo, Black Hawk Down. E ele correu de 150 metros e a gente pegou o cara sentado, a gente seguiu o rastro de sangue, eu cheguei lá, meu irmão, calma, perdeu, tá tranquilo, ele deixou o fuzil, correu sozinho, aí eu comecei a socorrer o cara. Tu conhece lá essa favela que eu falei, na Ilha do Governador? O Barbante? É uma favela que não é plana, é morrinho. A gente andou com ele para levar ele para o blindado, né? Que a viatura não entrava lá. Na entrada aí? Sei. Bem ali do lado do... Perto do aeroporto? Não, ali pro lado daquele... Eu não sei se o nome certo é esse presídio de menor lá. Casa de custódia dos menores. Na entrada da ilha ali. E aí, o moleque com uma lesão absurda. Eu comecei a fazer todo o trâmite. Ele, mão em mim. Não bota a mão em mim. Falei, cara, eu sou médico. Né? Usa essa expressão, né? Vou te socorrer, fica calmo, relaxa. Irmão, tô tranquilo. E aí, o cara... um estado de choque, às vezes o cara não consegue raciocinar, ele fala coisa com coisa. Glauber, o cara andou comigo mais ou menos uns 400 metros do local onde eu peguei ele até o blindado. Acordado, andando. Ele subiu na viatura com a gente levou o cara para o hospital, dentro do blindado, ele acordado o tempo todo, e eu fazendo as compressões nele ali, mantendo o sangramento controlado, ele sentado, conversando comigo, eu falei, pô, só de olhar a lesão eu já tava duvidando, tipo assim, pra minha experiência, não é possível que esse cara tá vivo. Quiçá acordado e andando, vazando do jeito que ele vazou. E o cara não perdeu nem a cor, né? Chegamos na porta do hospital na ilha, ele desceu andando do blindado. Eram 7h15 da manhã. Não existe horário pior, tá? Para você chegar no hospital. De 6h30 às 7h30 da manhã e 6h30 da tarde às 7h30 da noite. São os 2 piores horários do planeta para tu precisar chegar numa emergência, irmão. Tenta... Isso é utilidade pública, tá? Pior horário possível para chegar no hospital são esses horários. Início e final troca de de plantão, parceiro. Troca de plantão. Quem tá de dia tá saindo, quem tá de noite tá chegando, ainda não tá situado com as coisas, o cara tá passando plantão um pro outro, aí tu chega com barata voa de um baleado, é um vudevu do cacete. Beleza, cheguei 7h15 da manhã com o cara no hospital. Porra, nego já trocando de roupa, indo embora, o cara que tá atrasado não chegou ainda, o cara entrou andando, Glauber. Sentou na maca da emergência no hospital da ilha. Cara, assim, do jeito que a gente tá, nem descorado ele ficou. E uma lesão, irmão, ó, um rombo. Falei, cara, não é possível. O cara acordado. Eu falando com ele, ele me respondendo, falando assim. Algumas vezes ele falava umas palavras desconexas, mas nada absurdo. Ele sentou na maca, eu levantei a cabeceira. Aí a pessoa da enfermagem correu para chamar a equipe médica. Logo chegou um primeiro médico. Ele sentou, encostou na cabeceira, pôs as pernas para cima, olhou para mim, assim, eu tô te olhando, ficou me olhando assim, em silêncio. Aí o médico chegou e pega acesso, começa, não sei o que, monitora, pá, avisa a cirurgia, pá, não sei o que lá. Ele olhou para mim assim e falou assim, fala para minha mãe que eu me arrependo. Diz para minha mãe que eu me arrependo. E diz para ela, eu não vou citar o nome aqui, para dar um beijo na fulana. Fulana é o nome da filha dele, que depois eu vi a tatuagem. Diz para minha mãe dar um beijo na fulana. Aí ele fez assim, ó, na maca, ó, encostou a cabeça. Fechou os olhos. Meu irmão, morreu. Morreu. Olhei pro monitor, pum, assistolia. Aí a gente desce a maca, começa os procedimentos para tentar reanimar o cara não voltou.
E assim, quando você tem uma parada cardíaca que a gente presencia, o cara parar, a probabilidade da reversão é muito grande, acima de 90%. Você conseguir reverter a parada cardíaca. Não teve reversão, parceiro. E droga, e compressão, eu ajudei, eu caí pra dentro com a equipe. Irmão, o cara mandou o recado pra mãe, pra filha, olhou na minha cara e morreu. O que você faz numa situação dessa? Volta na favela e procura a mãe dele? Pra dar o recado do cara? E aí? Dorme com isso depois. O cara me olhou, irmão. Ele veio andando o tempo todo, falando, dando blindado, conversando. Ele não gritou, ele não chorou, ele não tá doendo, nada, então, normal. E essa postura normal, dele cara. Já era incompatível com o ferimento. Sim, não, o ferimento total. Esquece, cara. Pô, um ferimento absurdo. Absurdo. E o cara sendo socorrido, cara, ele fez tudo. E antes tu falou que ele tinha corrido uns 150 onde ele foi baleado, ele largou o fuzil e correu. E a gente foi seguindo o rastro de sangue, chegou nele, pegamos ele acordado, ele se negando a ser socorrido, mas aí depois ele foi aceitando, veio comigo, foi pra viatura, eu comecei a fazer os procedimentos nele. E aí, assim, cara, eu olhei aquilo e falei, pô, Deus, se for da tua vontade, né? Esse cara não vai morrer. Eu já tava num estágio, assim, de... Quando a gente, no trânsito, né, da favela pro hospital, eu conversando, checando os sinais dele, eu já comecei a entrar no estágio de conforto para mim. Porque eu falei, não, esse aqui tá na mão, tá garantido, não vai morrer. Ganhei, de novo, pensando, né? Ganhei mais um. Chegou no hospital, abriu a porta, pega a maca. Ele, não, dá pra ir andando. Desceu comigo, dá pra ir andando. Ainda teve um antigão que falou assim, gordinho, se liga que ele vai correr, hein? Tipo assim, o cara tava bom pra dar um pinote e ir embora. Assim, ó. Ele subiu na maca sozinho, sentou, botou as perninhas para cima, a equipe de enfermagem chegou, os médicos chegaram, monitorização, pega acesso, pá, oxigênio. Ele tirou a máscara, me olhou, ficou assim um tempo me olhando, parado, atônico, e deu o recado. Fala para minha mãe que eu me arrependo, e fala para fulana, né, que seria a filha dele, a criança, e até eu falou errado, né, eu amo ela, fala para fulana que eu amo ela. E aí eu achei que ele estava repousando, ele fez isso aqui, cara. Encostou a cabeça assim, a cabeceira elevada da maca, né? E ó, fechou o olhinho. Quando ele fechou o olhinho, o aparelho alarmou. Né? E assistou ali. Parou. Aí a gente começou a operar ali, fazer as manobras de RCP. O cara não voltou, irmão. O cara não voltou. Irmão, na moral, se eu for na Ilha do Governador 20 vezes, 21 vezes eu passo naquela favela, eu lembro desse dia. Eu lembro do beco que foi, do ponto que foi. Eu lembro das palavras do cara, eu lembro do rosto do cara. Se eu passar ali na ilha, eu lembro dessa parada. Como em outras comunidades. Assim, o policial do Rio de Janeiro é engraçado, né? Eu agora parei com isso. Eu me policiei, né? Eu pessoalmente parei com isso. Porque eu tinha um péssimo hábito, assim. Sei lá, fala um lugar aí do Rio que a gente estivesse indo. Se eu passar... Porque, pô, o BOPE opera no estado inteiro, né? Então, assim, pô, já socorri um baleado aqui, já socorri um ali, já troquei tiro aqui, tive uma ocorrência aqui, um atropelado. Pô, eu trabalhei em rodovia, então eu pego Washington Luiz, Ponte, linha amarela. Eu lembro do tempo que eu trabalhei lá. Sempre tem 1 quilômetro que esse KM aqui eu peguei um ônibus tombado. Tem memória de sofrimento ali. Em tudo. Pô, BR-040, 8 anos na 040. BR-101, 5 anos na 101. Quando privatizou a 101, fui trabalhar lá. São Paulo, trabalhei na Autoban. Fui implantar o socorro na Autoban. Então, assim, eu tô dirigindo, engraçado, né? Eu vou muito a Minas, a minha família tem casa lá, a gente tem uma propriedade lá, então eu viajo muito para Minas. Pô, eu tô na 040, a curva do 97, pô, aquela vez eu peguei um ônibus tombado aqui. Pô, o KM 100 eu tenho isso aqui. E não é diferente aqui, no perímetro urbano, né? Eu passo na Zona Norte, olho pro morro e falo, pô, ali naquela pedra fica um radinho, ali fica uma contenção, aqui a gente já tomou bala, aqui a gente já entrou e isso. A tua memória vai rodando naquilo ali. Hoje em dia eu não comento, né? Eu tô no carro. Mas não deixa de pensar. Eu passo assim no lugar, involuntário eu olhar, dar aquela pescoçada, ver se o moleque do fuzil tá ali, se o radinho tá palmeando, se o sinal fecha eu já fico mais na atividade, porque tem a memória, né, de tudo aquilo. E a minha memória nessa comunidade na ilha é esse cara, porque era uma lesão. Eu tenho foto dessa lesão para estudo, né? É uma lesão de livro, assim, literária mesmo, né? Coisa que você nunca vai ver. Eu não vou ver outra daquela, igual, daquele nível. E assim, por que eu falo a questão da excelência?
Cara, por um tempo eu fiquei pensando, o que eu fiz de errado? O que eu dei mole? O que eu deixei de fazer, né, pro cara vir a óbito? Mas depois, assim, aí é entendimento pessoal de cada um, era pra ser, né? Era E o pra que, ser- o era que, pra que ser daquele explica, jeito. mano? Sobrenatural, o que, que é, irmão? Aí Qual é a razão? Aí né? é de cada um, né? Eu sei o tanto meu por ele entendimento. tanto por ele estar vivo ainda e a forma como morreu, né, cara? Aí é o entendimento pessoal. Eu deixo essa pergunta, eu deixo essa curiosidade para cada um, né? Eu tenho um entendimento de como é e todos os dias quando eu saio de casa e quando eu volto para casa eu primo por isso. Mas aí eu deixo esse pensamento para cada um. E lidar com essa mensagem do cara? De alguma forma passa para a polícia civil, para alguém. Pra transmitir Porque a mensagem dele. vai tem chegar na como. família. Ninguém vai mandar essa mensagem. Ninguém vai mandar essa mensagem. Não vai chegar. E assim, cara, em algumas vezes eu agradeço a Deus por não ter que dar essa mensagem.